Bom dia, bom dia! Galerinha, estava pensando em de repente fazer um simulado para a prova hoje, certo? Que a gente faz bater um papinho do que falta, né, desse segundo capítulo aí. A gente encerramos esse capítulo, o próximo capítulo ele é bem diferente, é hidrostática. Eu diria até que é bem mais fácil que a gente estava vendo, mas é outra história. Então, como a prova é na semana que vem, né? É isso, né? Porque é uma semana, não é isso? Terça-feira que vem, não é isso? Então, de repente, vale a pena a gente usar essas duas aulas hoje, a parte final ali, para fazer um simuladinho. Eu vou colocar questões que vão cair na prova e tenta se fazer na raça. Tenta se fazer na raça aí, no finalzinho da aula começa a corrigir. E aí, se faltar corrigir alguma coisa, ainda tem uma aulinha a mais ainda, né? Na quinta-feira para poder corrigir. Certo? Beleza? O que vocês acham? Que bom. Então tá fechado. É isso aí. Não, galerinha, mas eu acho que é melhor, né, cara? Porque continuar uma matéria nova agora, né? Faltando 2 aulas aí pra prova, não faz sentido. Essa parte aí é só pra tu acordar, bem tranquila. Desde, né, acho que é na ciência a gente chega até a olhar isso aí, fundamental. Os tipos de alavanca. E é raro aparecer no vestibular esse tipo de cobrança. Porém, né, vai que... Então o cara dá uma estudadinha rápida nisso. Nada demais, é bem simples a ideia. Quando eu vou estudar alavancas, eu tenho que entender que a alavanca ela vai ter um ponto de apoio. Óbvio, eu tenho que apoiar a alavanca em algum lugar para ela poder funcionar. Vai ter que ter um lugar onde eu faço a força, certo? Que é o ponto onde vai entrar a potência, podemos chamar assim. E na outra extremidade vai ter a resistência que eu vou querer erguer. Então tem 3 pontos toda a alavanca. O ponto fixo, que é o ponto de apoio. O ponto potente, que é onde a pessoa faz a força para a coisa acontecer. E tem o ponto resistente, o ponto onde a resistência atua. E dependendo de quem está no meio, é que a gente classifica a alavanca. Então, por exemplo, o que seria uma alavanca do tipo interfixa? É a alavanca que o ponto fixo está no meio. Uma gangorra é um caso clássico. Ou, né, pode ser que tu quer erguer aquela pedrinha ali, tá vendo? Ó? E aí tu vai fazer força aqui. Tu pegou uma madeira, colocou no meio um apoio, botou o objeto que tu quer erguer numa extremidade e fez força na outra extremidade. Como no meio está o ponto fixo, interfixa. Aqui estava a resistência e aqui estava a potência. O que seria uma alavanca interpotente? Uma alavanca interpotente, como o nome sugere, é aquela onde a potência está no meio. Eu adoro esse exemplo aqui, ó. Como eu sou um grande desenhista, eu adoro fazer esse exemplo. Vê se tu entende o que é. Alguém sabe o que é isso? Começa com pin, termina com sa. Muito bem, é uma pinça. Muito bem, eu tenho certeza que todo mundo ia reconhecer. A pinça, não sei se vocês conhecem, ela é formada por 2 chapinhas de metal soldadas. Essa parte é soldada, certo? Está fixa. A pessoa faz força no meio, não é isso? A pessoa faz força no meio. Aqui é o pelinho, olha ali a raiz do pelinho. Não imaginávamos que era tão preciso, né? É muita precisão. E aí o cara vai lá, tirou o pelinho. Beleza? E olha só, esta é a resistência, o pelinho encravado, não é isso? Certo? Aqui é o ponto fixo, as lâminas soldadas da pinça. E aqui é quem, né? A gente está fazendo a potência. A potência está no meio, não é isso? Então é interpotente. Tá? Mas se tu não gostou, posso usar outra, ó. Posso usar outra. Isso aqui tu vai manjar. E aí, já foi? Vou ter que fazer mímica também? Ah! Nem precisou da mímica. Ah. Beleza? Como é que é a vassoura interpotente? Claro, né? Tu segura a parte daqui de cima fixa. Certo? Beleza? A parte que tu quer, a resistência é a sujeira que está no chão. E tu faz força aqui no meio, não é isso? Beleza? Ah, professor, mas mexe a mão de cima também. Não, mexe por falta de técnica de varreção. Porque a técnica da varreção tem que manter a parte de cima parada, lógico. Certo?
Beleza? Ah, professor, mas faz assim, ó. Tá tudo bem? Esse movimento de translação não quer dizer nada, né? O que importa é esse movimento para frente em relação a esse, né? É isso que faz a vassoura funcionar como uma alavanca, certo? Tá muito difícil de entender. Não, né? Tá até fácil demais, né? Porque a gente faz uma cara meio estranha assim, como se tivesse alguma coisa estranha acontecendo. É muito fácil, meu querido! Fez a potência no meio, interpotente, olha que bonitinho. Falta o que no meio, galera? A resistência. Então, interresistente. Interresistente é a alavanca que tem uma resistência no meio. E talvez o grande exemplo, mais uma vez usando essa habilidade que vocês já perceberam de desenhista nato. E aí, o que tá pegando? Hã? Carrinho de mão, é isso aí. É isso aí, conhece aquela música, né? Galerinha, é muito fácil, né? Olha lá, quem é que é o ponto fixo? Quem é a roda? A pessoa, mas a roda gira. Não viaja. Eu não estou dizendo o ponto fixo que não pode se mexer. É o ponto fixo que não vai sair do chão, né? Essa é a ideia, ele é fixo na vertical. A resistência é a coisa que vai carregar no carrinho de mão, está no meio. E aqui é a potência, beleza? Então, ponto fixo, potência, resistência no meio. Interresistente, nome justo, né? Concordam? Tranquilinho. É isso, é isso. Então era só um bate-papo rápido aí. É muito raro o vestibular cobrar isso, mas pode cobrar. E aí como é que tu mata a questão? Lembrando que é a coisa do meio dá nome à alavanca. E, pô, cara, as alavancas, elas são uma revolução, né, na história da humanidade, né, cara? Antes de alguns tiverem sacada de usar alavanca no momento certo, a coisa não ia pra frente. Imagina as pirâmides sendo feitas sem alavanca, não tem como. E uma série de... Né, um carro ele é cheio de alavancas, o pisar no freio é uma alavanca, a maçaneta é uma alavanca. Então a tua vida, hoje tu usa alavanca como se elas sempre existissem. Mas cada sujeito teve uma sacada, pô, vou usar uma alavanquinha aqui, vai ficar o bicho. E a coisa foi evoluindo. Então a alavanca é algo importante sim de se saber usar. E no teu caso aqui o mais importante é o nome por enquanto. Olha, uma outra coisa que a gente não falou, eu não sei se a apostila trouxe, mas é o momento certo de falar e revisar antes do nosso simuladão, é isso aqui, ó. Vou revisar isso aqui e fazer um outro comentário sobre equilíbrio. Primeiro, falou em equilíbrio, tens que entender que tem duas opções de interpretação para equilíbrio na física. Ou o corpo está parado, ou ele está em MRU. Olha que delicado isso aqui, ó. Equilíbrio pode ter duas situações físicas que correspondem ao equilíbrio. Ou é o repouso, ou é o MRU. Alguém lembra o que é MRU? Que bonito, movimento em linha reta uniforme. O que significa uniforme? Velocidade constante. É isso aí, uniforme que não muda, no caso é a velocidade que não muda. Bom, olha só. Que repouso é equilíbrio, tá tranquilo, né, cara? O cara que tá lá paradinho tá em equilíbrio, acabou, né? Certo? Óbvio. Agora, o cara entender que MRU é repouso é algo delicado. Eu lembro quando eu fiquei chocado quando meu professor de física falou pra mim no ensino médio, tá, viu? O negócio é o seguinte, a natureza, ela não reconhece diferença entre movimento, retilíneo uniforme e repouso. Como assim, professor? Não, assim, cara, ó, se tu estiver num vagão fechado de aço, sem janela, numa estrada de ferro que não faça barulho e que tu não sinta o ar passando em volta do vagão, que tu não escute nada, se tu estiver dentro desse vagão, tu não consegue distinguir se ele está parado ou em MRU, não faz diferença. Não existe experimento físico que se faça lá dentro do vagão que vá dar diferente se o vagão estiver parado ou em MRU. Aquilo me perturbou, cara. Aquilo me perturbou assim. Peraí, nós estamos no ano 2000, professor. Não existe um experimento que eu possa fazer lá dentro, um corpus que vai identificar que o corpo está em MRU, em repouso? Ele foi categórico. Não. Só se olhar de fora, ou se tiver um GPS para ver que está andando. Exatamente. De dentro não existe nada que prove isso. E aí depois eu fui pensar, mas é óbvio, né? Tu tem a sensação de estar parado, não tá? E lembra, a Terra está a 100 mil km por hora agora. Ó, e a gente jura que está parado e pensa no mundo como se ele estivesse parado. É isso mesmo. Tu agora está em equilíbrio, embora tu não esteja em repouso. Concorda comigo? Né? Esta bola de terra na qual tu vive está se movendo pelo espaço sideral a 100 mil km por hora. E nem é em linha reta, hein? Fazendo uma curva em volta do Sol, né? Só que é uma curva tão sutil que a gente não percebe a curva sendo feita. Mas agora nós temos, então na verdade nós não estamos em equilíbrio.
tem uma mini aceleração atuando na gente aos poucos que nos faz fazer a curva em volta do Sol. E essa força, né, ela é absolutamente insensível porque tem uma força maior atuando na gente agora, que é o peso, né? E aí a gente faz força no chão, que é anormal, então a resultante dá praticamente zero e a gente acha que está em equilíbrio perfeito, mas não estamos, porque não estamos em MRU, né? Certo? Mas o fato de nós estarmos em alta velocidade pelo espaço sideral, 100 mil km por hora aproximadamente, nos mostra que de fato para a natureza não interessa estar parado ou em MRU. Isso é chamado de Então olhou um corpo parado, equilíbrio. Olhou um corpo em MRU, está em equilíbrio. E estar em equilíbrio é porque a força resultante é zero. Até pouco tempo atrás era só isso. Força resultante é zero, era o suficiente, porque nós não considerávamos o tamanho dos objetos. Quando a gente fazia o cálculo lá da força nos cabos, a gente pegava um ponto do cabo, né, e dizia que naquele ponto a resultante era zero. E aí 3 técnicas temos nas mãos, né? Ou decomposição, ou Lamy, ou poligonal, certo? Ninja Mutante Power Plus, as outras são muito rápidas, dependendo da situação. Em algumas situações elas nem funcionam, certo? Vamos ver isso já de novo. Só que agora a gente viu que os corpos que são grandes, mesmo que a resultante seja zero, ele pode sair rodopiando, lembra? Aí eu fiz para vocês 10 newtons para cima e para baixo. Se fosse na mesma direção ali, né, em mesmo sentidos opostos, anularia. Mas se eu faço em direções levemente diferentes, mesmo com a resultante zero, o corpo sai rodopiando, o que não é equilíbrio. Para que ele esteja em equilíbrio, então, no corpo extenso tem 2 condições. Força resultante zero e momento resultante zero. E aí quando o corpo é extenso, né, a gente sempre começa pela equação do momento, né? A equação do momento que a gente começava, porque aí já achava uma das forcinhas. E depois finalizava com a equação da força resultante igual a zero. E já vamos fazer exercício de novo sobre isso. Aí depois que eu falei de alavanca, mas eu quero completar um outro detalhe sobre equilíbrio. Vamos fazer aqui, ó, uma classificação rápida. Tipos de equilíbrio. Cara, tu acredita que eu só fui ver isso na faculdade, cara? E por acaso, uma aula lá nada a ver não tinha nada a ver com isso a aula. O cara tava dando aula lá era transformadores de solda e tal. Testes não destrutivos, tá? E aí o cara falou, galera, equilíbrio, tipo de equilíbrio. Ele falou, falou rápido sobre isso. Que estranho, não lembro de ter estudado isso. E aí eu fui ver que geralmente no ensino fundamental até, o cara comenta com os alunos lá em ciências, no 9º ano, ele comenta isso. E os meus professores não tiveram a dignidade de falar sobre isso. Só depois de velho que eu fui aprender. E olha só que interessante isso. Tem 3 tipos básicos de equilíbrio, galera. Tem o equilíbrio que é chamado de equilíbrio estável. E olha só porque ele é chamado de estável. Esse aí é um exemplo óbvio de equilíbrio estável. Porque se eu tirar o corpo da posição dele e soltar, para onde é que ele vai? Ele volta para o mesmo lugar onde ele estava, concorda comigo? Então é justo chamar de estável, porque está parado, o resultante é zero, e se eu alterar a posição, ele insiste em voltar para a posição original. Então é um equilíbrio estável. Tem um equilíbrio chamado de equilíbrio indiferente. Esse equilíbrio indiferente, não precisa nem de explicação, está em repouso, então é equilíbrio. Aí eu pego a bolinha, giro para cá e solto ela ali. O que vai acontecer? Vai ficar ali onde eu deixei, não vai voltar. Porque já que é horizontal, né, ela não tem interesse em voltar, não tem forças que ajam ali para ela voltar para o lugar dela. E ela fica onde eu largar. Bota ali, solta, ficou. Não interessa aonde, ela é indiferente à posição que ela fica. Concorda comigo? Nome justo mais uma vez. E tem o equilíbrio instável. Eu estou fazendo desenhos bem bobos para mostrar, para ilustrar o que é o equilíbrio, mas a gente pode classificar qualquer objeto da nossa vida numa dessas situações, certo? Ou até em mais de uma, que legal. Mais de uma não, mais de uma, que eu vou mostrar. E esse aqui é o equilíbrio instável por motivos óbvios. Deu um pum ali do lado dele e ele vai ou para um lado ou para o outro, cai, não volta. Concorda comigo? Certo? Então o equilíbrio instável. Agora, como assim, pessoal? Como é que tu vai usar 2 classificações dessas no mesmo objeto? Aqui, ó. Simples assim, ó. A cadeira. E aí, classifica a cadeira. Qual é o equilíbrio dela? Pode ser. Ou, depende da movimentação que tu faz com ela. Para esse tipo de movimento, a galera de casa não vai ver. Agora vamos ver. Ó, para esse tipo de movimento aqui, ó, ela é o quê, ó? Indiferente.
indiferente. Para esse tipo de movimento, que seria a translação da cadeira, ela é indiferente. Porém, para a rotação da cadeira, ó, ela é estável. Se eu rodar ela aqui e soltar, ó, ela volta para o lugar dela. Tu vê que legal? Então, às vezes, umas coisas idiotas, né, podem ter sutilezas, inclusive, né, para o cara pensar. Então, uma coisa bobinha, nem sei se tem na tua apostila, mas vai que, né, o cara vai fazer um vestibular lá, sei lá, meio esquisito e aparece esse tipo de cobrança, que é fácil. Aí, se tu não viu, não tem chance, né? Tendo visto, fica bobinho mesmo. Beleza? Nada demais. Então, vimos que tem 3 tipos de equilíbrio. Muito bom. Show de bola. Galera, e agora deu. Agora que a gente fechou a matéria com chave de ouro, revisamos, vamos para a parte dura mesmo, que é fazer exercício e ver se a gente está preparado para a prova. Se eu estivesse no teu lugar, eu primeiro ia fingir o seguinte, ó, vou fingir que é a prova. Vou arriscar, vou tirar do lado do fundo do cérebro, como é que fazia? Travou, não consegui. É muito simples para o teu cérebro me chamar, eu ia aí te explicar, eu vou e te explico, não tem problema. Só que o mais legal para o teu cérebro aprender, para tu já estudar para a prova, é tu tentar, peraí, eu já fiz isso, vou no meu material, vou ver, ah, tá aqui, ó. É muito mais efetiva a aprendizagem quando vem por ações próprias do que quando vem com uma explicação externa, tá? Isso é comprovado. Então, raça, vou passar as questões, tenta ser ágil para a gente pelo menos começar a corrigir hoje e ter tempo de terminar a correção desse simuladão para a prova. Resumindo, vão ser as questões da prova, meu querido. Vão ser as questões da prova. Só vamos fazer, né, bem resumidinho, vamos botar de repente umas 4 questõezinhas ali, aí tu finge que cada uma vale 2,5 para tu ver quanto é que tu tiraria.